Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão do OBM, ele pede para você pintar de preto todas as faces de um cubo de madeira, cujas arestas medem n centímetros, em que o n é um número maior do que ou igual a 3. E aí ele vai fazer cortes paralelos às faces e dividir esse cubo em n ao cubo cubos menores, cada um com arestas de 1 centímetro de medida. Sabendo que o número total de cubos pequenos com exatamente uma face pintada de preto é igual ao número de cubos pequenos sem nenhuma face pintada, ele pede para você determinar qual que é o valor de n, ou seja, qual que é o comprimento da aresta do cubo original. Antes de começar a resolver essa questão, eu quero chamar a atenção de você para uma questão da GV que a gente já resolveu aqui no canal. Eu vou deixar o link, né, para descrição aí na descrição do vídeo, o link para a resolução dessa questão, e que usa um raciocínio muito parecido com o raciocínio que a gente vai usar para resolver essa. Então, na questão do GV, a gente partiu de um cubo que tinha 4 centímetros de aresta, né? Era conhecido o tamanho do cubo. E ele fazia algumas afirmações a respeito de quantos cubinhos tinham com certa quantidade de faces pintadas. O que a gente descobriu, né, nessa questão? Deixa eu pegar essa questão, né, essa figura para a gente servir de gancho para a resolução que vai ser feita agora. A gente descobriu que quando eu olho para esse cubo pintado, os vértices do cubo contêm cubinhos com 3 faces pintadas, né? Os cubinhos que ficam aqui no meio da aresta, entre os vértices, eles têm exatamente 2 faces pintadas. Os cubinhos que ficam no centro das faces, então descartando as bordinhas, né, descartando a coluna de cima e de baixo, a linha de cima e de baixo, a coluna da esquerda e da direita, aqui tem cubinhos que têm exatamente uma face pintada. E escondidos, né, atrás desses cubinhos aqui centrais, a gente tem cubinhos que não tem nenhuma face pintada. Ou seja, os cubinhos que não tem nenhuma face pintada, eles formam um cubo menor, né, que está escondido aí dentro da figura, quando a gente descarta as colunas, as linhas que estão na borda, na superfície do cubo maior. Então eu vou desenhar um cubo genérico, certo? Que tem aqui uma aresta de medida n desconhecida. Essa vai ser a medida tanto da profundidade, quanto da largura, quanto da altura. Então tem n aqui na largura, tem n aqui na profundidade e tem n na altura. E eu vou tentar encontrar nesse cubo, certo? Onde ficam os cubinhos mencionados pelo enunciado. Então ele quer cubinhos que tenham exatamente uma face pintada de preto e ele também quer cubinhos que tenham todas as faces sem pintura. Os que têm uma face pintada de preto são, como a gente viu no exercício anterior, esses cubinhos que ficam nos centros das faces. Então são os cubinhos que formam essa região essa região aqui de cima, e as regiões análogas que ficam nas outras faces que não estão visíveis aqui, né? Na face do fundo, na face da esquerda, na face de baixo. O que significa esse aqui meu desenho? Deixa eu explicar para vocês o que eu fiz. Então, esse cubinho supostamente está dividido em cada aresta desse cubo está dividido com n tracinhos, né? Em segmentinhos que medem 1 centímetro cada um. Como eu não sei quantos são, eu marquei o primeiro, eu marquei o último e deixei, né, com essas reticências, esse monte de divisão intermediária que, de novo, eu não sei quantas são. Então pode ser que seja só tem um cubinho aí nessas reticências, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 10, eu não sei ainda, certo? Então eu tenho 1 de medida aqui nesse primeiro tracinho, eu tenho 1 de medida no segundo tracinho, só para a gente destacar as colunas que ficam no começo e no final da face. E aqui eu tenho um segmento de medida n-2, que está dividido em n-2 segmentos unitários. A mesma coisa vai acontecer nas outras dimensões do cubo. Então eu separei a primeira coluna aqui, a primeira coluna ali, e sobram n-2 centímetros para essa região do meio. Eu não sei quantas são, então não consigo desenhar precisamente quantas colunas tem aí. E a mesma coisa para a altura, né?
tem a primeira linha destacada, a última linha destacada, e eu tenho n menos 2 linhas nessa região intermediária, que eu não sei quantas são, e portanto marquei com reticências. Então, quando eu olho para essa região verde, né, que está presente em cada face, essa região verde tem n menos 2 centímetros aqui de largura, tem n menos 2 centímetros de altura, e portanto o número de cubinhos que a gente consegue encontrar nessa região é n menos 2 ao quadrado. Isso é verdade para a face da frente, isso é verdade para a face da direita, isso é verdade para a face de cima, e é verdade para cada uma das 6 faces do cubo. Então, o número de cubinhos que tem exatamente uma face pintada de preto é 6 vezes n menos 2 ao quadrado. São 6 faces do cubo. Em cada face eu consigo identificar, né, uma região central ali de tamanho n menos 2, certo? Que tem o formato de um quadrado e que, portanto, tem n menos 2 ao quadrado cubinhos virados para ela. Então, isso é com uma face pintada. E aí, quantos cubinhos vão ter nenhuma face pintada? Bom, são os cubinhos que estão escondidos atrás dessa região que eu pintei de verde. Né? Então, vai ter n-2 de largura, vai ter n-2 de profundidade e vai ter n-2 de altura. São os cubinhos que estão exatamente atrás de cada uma dessas regiões verdes que a gente marcou em cada face. Eu vou ter que descartar, tem n-2 cada uma das dimensões desse cubo, porque para cada dimensão para onde eu olho, eu tenho que descartar os cubinhos das bordas, né? Então, descarta um na esquerda, descarta um na direita. Eu perco 2 colunas. Quando eu olho para a profundidade, eu tenho que descartar essa coluna da frente, eu tenho que descartar a coluna do fundo, eu perco 2 colunas. Quando eu olho para a dimensão da altura, descarta de cima, descarta a linha de baixo. Eu perco 2 linhas. Então, a dimensão do cubo, que é formado por cubinhos que estão completamente escondidos, perdeu 2 centímetros em cada uma das dimensões. Então, é n-2, que vai ser cada uma das medidas desse cubinho, ao cubo. E como essas coisas são iguais, eu vou igualar essas duas expressões, a quantidade dos cubinhos sem pintura, com a quantidade dos cubinhos com uma face pintada, para descobrir quem que é o n. Agora, esse parêntese, né, ignorando aí o expoente, é o mesmo parêntese que aparece do outro lado. Então, eu posso dividir toda essa equação por n-2 ao quadrado para cortar isso do lado direito e diminuir 2 nesse expoente. De modo que a gente fica com a equação n-2 igual a 6, o que mostra que o tamanho do cubo original, da aresta do cubo original, era 8 centímetros. Beleza? De novo, a comparação, né, com um caso concreto em que a gente consegue enxergar o que está acontecendo, ganhar intuição do problema, para depois conseguir generalizar, é uma coisa muito importante na matemática, né? É muito difícil trabalhar com problemas que são muito abstratos. Então, quando você está diante de um problema como esse, em que ele fala de um cubo de tamanho desconhecido, né, de um cubo de tamanho genérico, uma boa estratégia para você resolver essa questão é você primeiro começar estudando casos específicos de cubo. Então, e se o cubo tiver tamanho 3? E se o cubo, né, tiver aresta de 4 centímetros? Desenha esses cubos, separa esses cubos, né, nas quantidades dos cubinhos menores, que tem certa quantidade de faces visíveis, para você ganhar intuição, conseguir perceber onde ficam cada tipo dos cubinhos que formam um cubo maior, para você conseguir bolar essas expressões que permitem que você transforme algebricamente essa situação genérica, que é exatamente o que esse problema pede para a gente. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.